assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esse é Flow, um simpático gatinho que teve a sua vida totalmente mudada quando um grande desastre climático faz com que ele tenha que sair da sua casa e vagar sozinho pelo mundo. Neste novo caminho, agora sem saber para onde ir, ele acaba entrando em um barco onde está um grupo de animais sobreviventes que também procuram um lugar seguro para morar. Eles embarcam juntos, então, em uma grande aventura por um planeta que foi totalmente devastado por desastres naturais causados pelo homem. Esse grupo é muito diferente entre si, mas todos eles têm o mesmo sonho: poder encontrar um lugar seguro para que possam viver. Mas isso não será uma tarefa fácil, porque o nosso planeta está totalmente transformado e será uma questão de sobrevivência vencer todos os obstáculos que este mundo colocará no caminho deles. Flow era só um gatinho comum, com uma vida tranquila e feliz. Ele adorava dormir no sol, brincar com folhas que voavam com o vento e perseguir insetos pela grama. Mas tudo mudou de repente. Um dia, o céu começou a ficar estranho. Primeiro, nuvens escuras apareceram do nada. Depois, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as árvores balançarem como se estivessem com medo. Flow sentiu um arrepio na espinha. Algo não estava certo. E então, aconteceu. A chuva veio com tudo, como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. O vento uivava, arrancando telhas, derrubando árvores. Flow correu para dentro de casa, mas logo percebeu que sua casinha não ia aguentar. A água começou a entrar pelas frestas, subindo cada vez mais. Ele miou, desesperado, tentando encontrar um lugar seguro. Mas não havia para onde correr. Foi quando uma rajada de vento ainda mais forte fez a casa tremer inteira. E num piscar de olhos, BUM! Parte da parede desabou. Flow pulou para o lado bem a tempo, com o coração batendo forte. Ele precisava sair dali. Agora. Molhado e tremendo, ele correu para fora. Mas lá fora era ainda pior. O chão estava cheio de lama e pedaços de coisas voando por todos os lados. As ruas estavam cobertas de água e tudo parecia estar sendo levado embora pela correnteza. Ele tentou encontrar um abrigo, mas cada passo era difícil, como se o mundo estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. Flow não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. Sua casa se foi e tudo ao redor era só caos. Então, ele fez a única coisa que conseguia. Correu. Correu sem olhar para trás, tentando escapar da tempestade. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a chuva finalmente começou a diminuir. O vento ainda soprava, mas não tão forte. O pequeno gato parou para respirar, cansado, com as patinhas cobertas de lama. Ele olhou ao redor. Não havia mais nada do que antes existia. Nenhuma casa, nenhuma árvore bonita, nenhum canto familiar. Era como se o mundo inteiro tivesse sido apagado. Ele estava sozinho, mas Flow era forte. Ele sabia que não podia ficar parado ali. Então seguiu em frente. Caminhou por ruas destruídas, saltou sobre galhos caídos e tentou ignorar a fome que começava a apertar sua barriga. Ele não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava continuar. Depois de muito andar, ele chegou a um rio. A água ainda estava agitada, mas havia algo estranho ali. Um barco. Era pequeno e parecia meio velho, mas estava flutuando. Flow se aproximou devagar. Será que havia alguém lá dentro? Ele miou baixinho e esperou. Nada. Então, com muito cuidado, pulou para dentro. O barco balançou um pouco, mas não afundou. Lá dentro, tudo estava quieto. Mas Flow sentia que não estava sozinho. E foi aí que ele ouviu um barulho. Algo se mexeu no canto do barco. Seus pelos arrepiaram na hora. Quem, ou o quê, estava ali com ele? Ele se encolheu e esperou. E então, uma voz surgiu da escuridão. Quem é você? Flow arregalou os olhos. Ele não estava sozinho. Havia outros animais ali dentro. Flow ficou parado, tentando enxergar na escuridão do barco. Seus olhos ainda estavam arregalados. Quem tinha falado? Seria perigoso? Antes que ele pudesse pensar em fugir, uma figura saiu das sombras. Era um cachorro. Ele era grande, de pelos desgrenhados, mas não parecia bravo. Atrás dele, outros animais começaram a aparecer. Tinha um coelho de orelhas caídas,
um papagaio de penas meio bagunçadas, um tatu encolhido num cantinho e até um jacaré pequeno, que olhava desconfiado. O cachorro foi o primeiro a falar de novo. Quem é você? O que está fazendo no nosso barco? Flo, ainda tremendo um pouco, lambeu a pata nervoso. Eu só queria um lugar seguro. Os animais se entreolharam. O papagaio inclinou a cabeça. Bom, bem-vindo ao barco. Mas se quiser ficar, vai ter que ajudar. E foi assim que Flo entrou para aquele grupo. O barco seguia flutuando pelo rio que parecia ter engolido tudo ao redor. As ruas, as casas, as árvores. Tudo estava debaixo d'água. O mundo que Flo conhecia não existia mais. Os outros animais contaram suas histórias. Todos eles tinham perdido suas casas no desastre. O cachorro, que se chamava Max, era o líder do grupo. Ele explicou que estavam tentando encontrar um lugar seguro, um pedaço de terra onde pudessem recomeçar. Mas ninguém sabia onde isso ficava. Só temos uma escolha, disse Max. Continuar navegando até encontrar um novo lar. E assim, a jornada começou de verdade. Primeiro desafio, a tempestade. Os dias se passaram, e o grupo se acostumou a viver no barco. Eles pescavam comida, dividiam o espaço e até começavam a se entender melhor. Mas então, veio ela. A tempestade. No começo, o vento só balançava um pouco o barco, mas logo as ondas começaram a crescer. A chuva voltou, mais forte do que antes. O céu se encheu de raios. O barco subia e descia como um brinquedo na água furiosa. "Segurem-se!" gritou Max. Flo cravou as garras na madeira. O papagaio se agarrou ao mastro, o coelho se escondeu atrás de um barril, e o jacaré... Bem, o jacaré parecia estar gostando da bagunça. Uma onda gigante veio direto para eles. Bam! O barco virou de lado, jogando tudo para o alto. Flo foi arremessado e quase caiu na água, mas no último segundo sentiu uma mordida leve na nuca. Max o puxou de volta. "Não solta, pequeno." A tempestade demorou horas para passar, mas no fim, o barco resistiu. Eles tinham vencido o primeiro grande desafio. Segundo desafio, a cidade abandonada. Depois de muitos dias navegando, finalmente avistaram terra firme. Mas quando chegaram mais perto, perceberam que não era um lugar comum. Era uma cidade, só que abandonada. Os prédios estavam quebrados, as ruas cobertas de lama e lixo. Não havia sinal de humanos ou de outros animais. O silêncio era assustador. "Vamos procurar comida", disse Max. Eles desceram do barco com cuidado. Flo sentia que algo estava errado, mas seguiu os outros. No meio da cidade, encontraram um supermercado destruído. As prateleiras estavam viradas, mas ainda havia comida ali. Eles começaram a pegar o que podiam quando... Crack! Um barulho. Algo se mexeu na escuridão. "O que foi isso?" sussurrou Flo. E então, de repente, surgiram eles. Os caçadores. Um grupo de ratos enormes apareceu, olhos brilhando no escuro. Eles pareciam famintos. "Essa é a nossa cidade", rosnou o líder deles. "Saiam daqui." Max rosnou de volta. "Só queremos um pouco de comida. Não queremos brigar." Mas os ratos não estavam dispostos a negociar. Eles avançaram. "Corram!" gritou o papagaio. O grupo pegou o máximo de comida que conseguiu e saiu disparado. Flo corria o mais rápido que suas patinhas permitiam, desviando de escombros e pulando por cima de poças de lama. Os ratos vinham atrás, cada vez mais perto. Eles chegaram ao barco ofegantes e pularam para dentro. Max chutou a corda que os prendia à terra e o barco começou a se afastar. Os ratos pararam na beira da água, frustrados. "Nunca mais voltem aqui!" O barco seguiu rio abaixo. Todos estavam exaustos, mas vivos. Depois daquele dia, Flo percebeu que o mundo estava muito mais perigoso do que ele imaginava. Mas também percebeu algo mais importante. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma nova família. Depois de fugirem dos ratos e seguirem pelo rio, Flo e seus amigos começaram a perceber algo estranho. A água, que antes era forte e veloz, agora estava ficando mais calma e mais rasa. "O rio está acabando", disse Max, olhando ao redor. Flo olhou para a frente. O rio, que tinha sido o caminho deles até ali, estava se transformando num pântano cheio de lama e plantas altas. O barco começou a desacelerar, até que, de repente, crack! Ele ficou preso. "Ótimo! E agora?" perguntou o papagaio, balançando as asas. Max olhou ao redor.
Não temos escolha. Vamos ter que continuar a pé. Flo engoliu em seco. Ele já tinha se acostumado com o barco. Era seguro. Mas agora eles tinham que andar por terra firme. E o mundo lá fora ainda era perigoso. A travessia pelo pântano. Os primeiros passos foram difíceis. O chão era mole e pegajoso. O coelho quase ficou preso na lama. E o jacaré parecia estar gostando demais daquele lugar. Eu nasci para isso, disse ele, mergulhando na água suja. Mas então veio o primeiro problema. Os insetos. Milhares deles. Zumbindo, picando, entrando no pelo de Flo. Ah! Eu odeio isso! Ele miou, tentando se livrar dos bichos. Eles avançaram o mais rápido que puderam, se afastando do pântano e entrando numa floresta mais densa. Mas foi aí que perceberam outra coisa. Alguém estava seguindo eles. No meio das árvores, olhos brilhantes apareciam. Primeiro um par, depois 2, depois 3. Tem algo atrás de nós, sussurrou o coelho. E então, saindo das sombras, apareceu um lobo. Ele era enorme, com dentes afiados e um olhar faminto. O que temos aqui? Rosnou ele, andando devagar. Flo congelou. O papagaio bateu as asas e subiu num galho. Max ficou na frente do grupo, protegendo todos. Esse é Flo, um simpático gatinho que teve a sua vida totalmente mudada quando um grande desastre climático faz com que ele tenha que sair da sua casa e vagar sozinho pelo mundo. Neste novo caminho, agora sem saber para onde ir, ele acaba entrando em um barco onde está um grupo de animais sobreviventes que também procuram um lugar seguro para morar. Eles embarcam juntos, então, em uma grande aventura por um planeta que foi totalmente devastado por desastres naturais causados pelo homem. Esse grupo é muito diferente entre si, mas todos eles têm o mesmo sonho: poder encontrar um lugar seguro para que possam viver. Mas isso não será uma tarefa fácil, porque o nosso planeta está totalmente transformado e será uma questão de sobrevivência vencer todos os obstáculos que este mundo colocará no caminho deles. Flo era só um gatinho comum, com uma vida tranquila e feliz. Ele adorava dormir no sol, brincar com folhas que voavam com o vento e perseguir insetos pela grama. Mas tudo mudou de repente. Um dia, o céu começou a ficar estranho. Primeiro, nuvens escuras apareceram do nada. Depois, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as árvores balançarem como se estivessem com medo. Flo sentiu um arrepio na espinha. Algo não estava certo. E então, aconteceu. A chuva veio com tudo, como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. O vento uivava, arrancando telhas, derrubando árvores. Flo correu para dentro de casa, mas logo percebeu que sua casinha não ia aguentar. A água começou a entrar pelas frestas, subindo cada vez mais. Ele miou, desesperado, tentando encontrar um lugar seguro. Mas não havia para onde correr. Foi quando uma rajada de vento ainda mais forte fez a casa tremer inteira. E num piscar de olhos, BUM! Parte da parede desabou. Flo pulou para o lado bem a tempo, com o coração batendo forte. Ele precisava sair dali. Agora. Molhado e tremendo, ele correu para fora. Mas lá fora era ainda pior. O chão estava cheio de lama e pedaços de coisas voando por todos os lados. As ruas estavam cobertas de água e tudo parecia estar sendo levado embora pela correnteza. Ele tentou encontrar um abrigo, mas cada passo era difícil, como se o mundo estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. Flo não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. Sua casa se foi e tudo ao redor era só caos. Então, ele fez a única coisa que conseguia: correu. Correu sem olhar para trás, tentando escapar da tempestade. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a chuva finalmente começou a diminuir. O vento ainda soprava, mas não tão forte. O pequeno gato parou para respirar, cansado, com as patinhas cobertas de lama. Ele olhou ao redor. Não havia mais nada do que antes existia. Nenhuma casa, nenhuma árvore bonita, nenhum canto familiar. Era como se o mundo inteiro tivesse sido apagado. Ele estava sozinho. Mas Flo era forte. Ele sabia que não podia ficar parado ali. Então seguiu em frente. Caminhou por ruas destruídas, saltou sobre galhos caídos e tentou ignorar a fome que começava a apertar sua barriga. Ele não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava continuar. Depois de muito andar, ele chegou a um rio. A água ainda estava agitada, mas havia algo estranho ali.
Um barco! Era pequeno e parecia meio velho, mas estava flutuando. Flo se aproximou devagar. Será que havia alguém lá dentro? Ele miou baixinho e esperou. Nada. Então, com muito cuidado, pulou para dentro. O barco balançou um pouco, mas não afundou. Lá dentro, tudo estava quieto. Mas Flo sentia que não estava sozinho. E foi aí que ele ouviu um barulho. Algo se mexeu no canto do barco. Seus pelos arrepiaram na hora. Quem, ou o quê, estava ali com ele? Ele se encolheu e esperou. E então, uma voz surgiu da escuridão. Quem é você? Flo arregalou os olhos. Ele não estava sozinho. Havia outros animais ali dentro. Flo ficou parado, tentando enxergar na escuridão do barco. Seus olhos ainda estavam arregalados. Quem tinha falado? Seria perigoso? Antes que ele pudesse pensar em fugir, uma figura saiu das sombras. Era um cachorro. Ele era grande, de pelos desgrenhados, mas não parecia bravo. Atrás dele, outros animais começaram a aparecer. Tinha um coelho de orelhas caídas, um papagaio de penas meio bagunçadas, um tatu encolhido num cantinho e até um jacaré pequeno, que olhava desconfiado. O cachorro foi o primeiro a falar de novo. Quem é você? O que está fazendo no nosso barco? Flo, ainda tremendo um pouco, lambeu a pata nervoso. Eu só queria um lugar seguro. Os animais se entreolharam. O papagaio inclinou a cabeça. Bom, bem-vindo ao barco. Mas se quiser ficar, vai ter que ajudar. E foi assim que Flo entrou para aquele grupo. O barco seguia flutuando pelo rio que parecia ter engolido tudo ao redor. As ruas, as casas, as árvores. Tudo estava debaixo d'água. O mundo que Flo conhecia não existia mais. Os outros animais contaram suas histórias. Todos eles tinham perdido suas casas no desastre. O cachorro, que se chamava Max, era o líder do grupo. Ele explicou que estavam tentando encontrar um lugar seguro, um pedaço de terra onde pudessem recomeçar. Mas ninguém sabia onde isso ficava. Só temos uma escolha, disse Max. Continuar navegando até encontrar um novo lar. E assim, a jornada começou de verdade. Primeiro desafio, a tempestade. Os dias se passaram, e o grupo se acostumou a viver no barco. Eles pescavam comida, dividiam o espaço e até começavam a se entender melhor. Mas então, veio ela. A tempestade. No começo, o vento só balançava um pouco o barco, mas logo as ondas começaram a crescer. A chuva voltou, mais forte do que antes. O céu se encheu de raios. O barco subia e descia como um brinquedo na água furiosa. "Segurem-se!" gritou Max. Flo cravou as garras na madeira. O papagaio se agarrou ao mastro, o coelho se escondeu atrás de um barril, e o jacaré... Bem, o jacaré parecia estar gostando da bagunça. Uma onda gigante veio direto para eles. Bam! O barco virou de lado, jogando tudo para o alto. Flo foi arremessado e quase caiu na água, mas no último segundo sentiu uma mordida leve na nuca. Max o puxou de volta. "Não solta, pequeno." A tempestade demorou horas para passar, mas no fim, o barco resistiu. Eles tinham vencido o primeiro grande desafio. Segundo desafio, a cidade abandonada. Depois de muitos dias navegando, finalmente avistaram terra firme. Mas quando chegaram mais perto, perceberam que não era um lugar comum. Era uma cidade, só que abandonada. Os prédios estavam quebrados, as ruas cobertas de lama e lixo. Não havia sinal de humanos ou de outros animais. O silêncio era assustador. "Vamos procurar comida", disse Max. Eles desceram do barco com cuidado. Flo sentia que algo estava errado, mas seguiu os outros. No meio da cidade, encontraram um supermercado destruído. As prateleiras estavam viradas, mas ainda havia comida ali. Eles começaram a pegar o que podiam quando... Crack! Um barulho. Algo se mexeu na escuridão. "O que foi isso?" sussurrou Flo. E então, de repente, surgiram eles. Os caçadores. Um grupo de ratos enormes apareceu, olhos brilhando no escuro. Eles pareciam famintos. "Essa é a nossa cidade", rosnou o líder deles. "Saiam daqui." Max rosnou de volta. "Só queremos um pouco de comida. Não queremos brigar." Mas os ratos não estavam dispostos a negociar. Eles avançaram. "Corram!" gritou o papagaio. O grupo pegou o máximo de comida que conseguiu e saiu disparado. Flo corria o mais rápido que suas patinhas permitiam, desviando de escombros e pulando por cima de poças de lama. Os ratos vinham atrás,
cada vez mais perto. Eles chegaram ao barco ofegantes e pularam para dentro. Max chutou a corda que os prendia à terra e o barco começou a se afastar. Os ratos pararam na beira da água, frustrados. Nunca mais voltem aqui! O barco seguiu rio abaixo. Todos estavam exaustos, mas vivos. Depois daquele dia, Flo percebeu que o mundo estava muito mais perigoso do que ele imaginava. Mas também percebeu algo mais importante. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma nova família. Depois de fugirem dos ratos e seguirem pelo rio, Flo e seus amigos começaram a perceber algo estranho. A água, que antes era forte e veloz, agora estava ficando mais calma e mais rasa. O rio está acabando, disse Max, olhando ao redor. Flo olhou para a frente. O rio, que tinha sido o caminho deles até ali, estava se transformando num pântano cheio de lama e plantas altas. O barco começou a desacelerar, até que de repente, crack! Ele ficou preso. Ótimo! E agora? Perguntou o papagaio, balançando as asas. Max olhou ao redor. Não temos escolha. Vamos ter que continuar a pé. Flo engoliu em seco. Ele já tinha se acostumado com o barco. Era seguro. Mas agora eles tinham que andar por terra firme. E o mundo lá fora ainda era perigoso. A travessia pelo pântano. Os primeiros passos foram difíceis. O chão era mole e pegajoso. O coelho quase ficou preso na lama. E o jacaré parecia estar gostando demais daquele lugar. Eu nasci para isso! Disse ele, mergulhando na água suja. Mas então veio o primeiro problema. Os insetos. Milhares deles. Zumbindo, picando, entrando no pelo de Flo. Ah! Eu odeio isso! Ele miou, tentando se livrar dos bichos. Eles avançaram o mais rápido que puderam, se afastando do pântano e entrando numa floresta mais densa. Mas foi aí que perceberam outra coisa. Alguém estava seguindo eles. No meio das árvores, olhos brilhantes apareciam. Primeiro um par, depois 2, depois 3. Tem algo atrás de nós, sussurrou o coelho. E então, saindo das sombras, apareceu um lobo. Ele era enorme, com dentes afiados e um olhar faminto. O que temos aqui? Rosnou ele, andando devagar. Flo congelou. O papagaio bateu as asas e subiu num galho. Max ficou na frente do grupo, protegendo todos. Esse é Flo, um simpático gatinho que teve a sua vida totalmente mudada quando um grande desastre climático faz com que ele tenha que sair da sua casa e vagar sozinho pelo mundo. Neste novo caminho, agora sem saber para onde ir, ele acaba entrando em um barco onde está um grupo de animais sobreviventes que também procuram um lugar seguro para morar. Eles embarcam juntos, então, em uma grande aventura por um planeta que foi totalmente devastado por desastres naturais causados pelo homem. Esse grupo é muito diferente entre si, mas todos eles têm o mesmo sonho: poder encontrar um lugar seguro para que possam viver. Mas isso não será uma tarefa fácil, porque o nosso planeta está totalmente transformado e será uma questão de sobrevivência vencer todos os obstáculos que este mundo colocará no caminho deles. Flo era só um gatinho comum, com uma vida tranquila e feliz. Ele adorava dormir no sol, brincar com folhas que voavam com o vento e perseguir insetos pela grama. Mas tudo mudou de repente. Um dia, o céu começou a ficar estranho. Primeiro, nuvens escuras apareceram do nada. Depois, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as árvores balançarem como se estivessem com medo. Flo sentiu um arrepio na espinha. Algo não estava certo. E então, aconteceu. A chuva veio com tudo, como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. O vento uivava, arrancando telhas, derrubando árvores. Flo correu para dentro de casa, mas logo percebeu que sua casinha não ia aguentar. A água começou a entrar pelas frestas, subindo cada vez mais. Ele miou, desesperado, tentando encontrar um lugar seguro. Mas não havia para onde correr. Foi quando uma rajada de vento ainda mais forte fez a casa tremer inteira. E num piscar de olhos, BUM! Parte da parede desabou. Flo pulou para o lado bem a tempo, com o coração batendo forte. Ele precisava sair dali. Agora. Molhado e tremendo, ele correu para fora. Mas lá fora era ainda pior. O chão estava cheio de lama e pedaços de coisas voando por todos os lados. As ruas estavam cobertas de água e tudo parecia estar sendo levado embora pela correnteza. Ele tentou encontrar um abrigo, mas cada passo era difícil, como se o mundo estivesse tentando engolir tudo ao seu redor.
Flo não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. Sua casa se foi e tudo ao redor era só caos. Então, ele fez a única coisa que conseguia: correu. Correu sem olhar para trás, tentando escapar da tempestade. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a chuva finalmente começou a diminuir. O vento ainda soprava, mas não tão forte. O pequeno gato parou para respirar, cansado, com as patinhas cobertas de lama. Ele olhou ao redor. Não havia mais nada do que antes existia. Nenhuma casa, nenhuma árvore bonita, nenhum canto familiar. Era como se o mundo inteiro tivesse sido apagado. Ele estava sozinho. Mas Flo era forte. Ele sabia que não podia ficar parado ali. Então seguiu em frente. Caminhou por ruas destruídas, saltou sobre galhos caídos e tentou ignorar a fome que começava a apertar sua barriga. Ele não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava continuar. Depois de muito andar, ele chegou a um rio. A água ainda estava agitada, mas havia algo estranho ali. Um barco. Era pequeno e parecia meio velho, mas estava flutuando. Flo se aproximou devagar. Será que havia alguém lá dentro? Ele miou baixinho e esperou. Nada. Então, com muito cuidado, pulou para dentro. O barco balançou um pouco, mas não afundou. Lá dentro, tudo estava quieto. Mas Flo sentia que não estava sozinho. E foi aí que ele ouviu um barulho. Algo se mexeu no canto do barco. Seus pelos arrepiaram na hora. Quem, ou o quê, estava ali com ele? Ele se encolheu e esperou. E então, uma voz surgiu da escuridão. Quem é você? Flo arregalou os olhos. Ele não estava sozinho. Havia outros animais ali dentro. Flo ficou parado, tentando enxergar na escuridão do barco. Seus olhos ainda estavam arregalados. Quem tinha falado? Seria perigoso? Antes que ele pudesse pensar em fugir, uma figura saiu das sombras. Era um cachorro. Ele era grande, de pelos desgrenhados, mas não parecia bravo. Atrás dele, outros animais começaram a aparecer. Tinha um coelho de orelhas caídas, um papagaio de penas meio bagunçadas, um tatu encolhido num cantinho e até um jacaré pequeno, que olhava desconfiado. O cachorro foi o primeiro a falar de novo. Quem é você? O que está fazendo no nosso barco? Flo, ainda tremendo um pouco, lambeu a pata nervoso. Eu só queria um lugar seguro. Os animais se entreolharam. O papagaio inclinou a cabeça. Bom, bem-vindo ao barco. Mas se quiser ficar, vai ter que ajudar. E foi assim que Flo entrou para aquele grupo. O barco seguia flutuando pelo rio que parecia ter engolido tudo ao redor. As ruas, as casas, as árvores. Tudo estava debaixo d'água. O mundo que Flo conhecia não existia mais. Os outros animais contaram suas histórias. Todos eles tinham perdido suas casas no desastre. O cachorro, que se chamava Max, era o líder do grupo. Ele explicou que estavam tentando encontrar um lugar seguro, um pedaço de terra onde pudessem recomeçar. Mas ninguém sabia onde isso ficava. Só temos uma escolha, disse Max. Continuar navegando até encontrar um novo lar. E assim, a jornada começou de verdade. Primeiro desafio, a tempestade. Os dias se passaram, e o grupo se acostumou a viver no barco. Eles pescavam comida, dividiam o espaço e até começavam a se entender melhor. Mas então, veio ela. A tempestade. No começo, o vento só balançava um pouco o barco, mas logo as ondas começaram a crescer. A chuva voltou, mais forte do que antes. O céu se encheu de raios. O barco subia e descia como um brinquedo na água furiosa. "Segurem-se!" gritou Max. Flo cravou as garras na madeira. O papagaio se agarrou ao mastro, o coelho se escondeu atrás de um barril, e o jacaré... Bem, o jacaré parecia estar gostando da bagunça. Uma onda gigante veio direto para eles. Bam! O barco virou de lado, jogando tudo para o alto. Flo foi arremessado e quase caiu na água, mas no último segundo sentiu uma mordida leve na nuca. Max o puxou de volta. "Não solta, pequeno." A tempestade demorou horas para passar, mas no fim, o barco resistiu. Eles tinham vencido o primeiro grande desafio. Segundo desafio, a cidade abandonada. Depois de muitos dias navegando, finalmente avistaram terra firme. Mas quando chegaram mais perto, perceberam que não era um lugar comum. Era uma cidade, só que abandonada. Os prédios estavam quebrados, as ruas cobertas de lama e lixo. Não havia sinal de humanos ou de outros animais.
O silêncio era assustador. Vamos procurar comida, disse Max. Eles desceram do barco com cuidado. Flo sentia que algo estava errado, mas seguiu os outros. No meio da cidade, encontraram um supermercado destruído. As prateleiras estavam viradas, mas ainda havia comida ali. Eles começaram a pegar o que podiam quando... Crack! Um barulho. Algo se mexeu na escuridão. O que foi isso? Sussurrou Flo. E então, de repente, surgiram eles. Os caçadores. Um grupo de ratos enormes apareceu, olhos brilhando no escuro. Eles pareciam famintos. Essa é a nossa cidade, rosnou o líder deles. Saiam daqui. Max rosnou de volta. Só queremos um pouco de comida. Não queremos brigar. Mas os ratos não estavam dispostos a negociar. Eles avançaram. Corram! Gritou o papagaio. O grupo pegou o máximo de comida que conseguiu e saiu disparado. Flo corria o mais rápido que suas patinhas permitiam, desviando de escombros e pulando por cima de poças de lama. Os ratos vinham atrás, cada vez mais perto. Eles chegaram ao barco ofegantes e pularam para dentro. Max chutou a corda que os prendia à terra e o barco começou a se afastar. Os ratos pararam na beira da água, frustrados. Nunca mais voltem aqui! O barco seguiu rio abaixo. Todos estavam exaustos, mas vivos. Depois daquele dia, Flo percebeu que o mundo estava muito mais perigoso do que ele imaginava. Mas também percebeu algo mais importante. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma nova família. Depois de fugirem dos ratos e seguirem pelo rio, Flo e seus amigos começaram a perceber algo estranho. A água, que antes era forte e veloz, agora estava ficando mais calma e mais rasa. O rio está acabando, disse Max, olhando ao redor. Flo olhou para a frente. O rio, que tinha sido o caminho deles até ali, estava se transformando num pântano cheio de lama e plantas altas. O barco começou a desacelerar, até que, de repente, crack! Ele ficou preso. Ótimo! E agora? Perguntou o papagaio, balançando as asas. Max olhou ao redor. Não temos escolha. Vamos ter que continuar a pé. Flo engoliu em seco. Ele já tinha se acostumado com o barco. Era seguro. Mas agora eles tinham que andar por terra firme. E o mundo lá fora ainda era perigoso. A travessia pelo pântano. Os primeiros passos foram difíceis. O chão era mole e pegajoso. O coelho quase ficou preso na lama, e o jacaré parecia estar gostando demais daquele lugar. Eu nasci para isso, disse ele, mergulhando na água suja. Mas então veio o primeiro problema. Os insetos. Milhares deles. Zumbindo, picando, entrando no pelo de Flo. Ah! Eu odeio isso! Ele miou, tentando se livrar dos bichos. Eles avançaram o mais rápido que puderam, se afastando do pântano e entrando numa floresta mais densa. Mas foi aí que perceberam outra coisa. Alguém estava seguindo eles. No meio das árvores, olhos brilhantes apareciam. Primeiro um par, depois 2, depois 3. Tem algo atrás de nós, sussurrou o coelho. E então, saindo das sombras, apareceu um lobo. Ele era enorme, com dentes afiados e um olhar faminto. O que temos aqui? Rosnou ele, andando devagar. Flo congelou. O papagaio bateu as asas e subiu num galho. Max ficou na frente do grupo, protegendo todos. Esse é Flo, um simpático gatinho que teve a sua vida totalmente mudada quando um grande desastre climático faz com que ele tenha que sair da sua casa e vagar sozinho pelo mundo. Neste novo caminho, agora sem saber para onde ir, ele acaba entrando em um barco onde está um grupo de animais sobreviventes que também procuram um lugar seguro para morar. Eles embarcam juntos, então, em uma grande aventura por um planeta que foi totalmente devastado por desastres naturais causados pelo homem. Esse grupo é muito diferente entre si, mas todos eles têm o mesmo sonho: poder encontrar um lugar seguro para que possam viver. Mas isso não será uma tarefa fácil, porque o nosso planeta está totalmente transformado e será uma questão de sobrevivência vencer todos os obstáculos que este mundo colocará no caminho deles. Flo era só um gatinho comum, com uma vida tranquila e feliz. Ele adorava dormir no sol, brincar com folhas que voavam com o vento e perseguir insetos pela grama. Mas tudo mudou de repente. Um dia, o céu começou a ficar estranho. Primeiro, nuvens escuras apareceram do nada. Depois, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as árvores balançarem como se estivessem com medo. Flo sentiu um arrepio na espinha.
Algo não estava certo. E então, aconteceu. A chuva veio com tudo, como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. O vento uivava, arrancando telhas, derrubando árvores. Flo correu para dentro de casa, mas logo percebeu que sua casinha não ia aguentar. A água começou a entrar pelas frestas, subindo cada vez mais. Ele miou, desesperado, tentando encontrar um lugar seguro. Mas não havia para onde correr. Foi quando uma rajada de vento ainda mais forte fez a casa tremer inteira. E num piscar de olhos, BUM! Parte da parede desabou. Flo pulou para o lado bem a tempo, com o coração batendo forte. Ele precisava sair dali. Agora. Molhado e tremendo, ele correu para fora. Mas lá fora era ainda pior. O chão estava cheio de lama e pedaços de coisas voando por todos os lados. As ruas estavam cobertas de água e tudo parecia estar sendo levado embora pela correnteza. Ele tentou encontrar um abrigo, mas cada passo era difícil, como se o mundo estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. Flo não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. Sua casa se foi e tudo ao redor era só caos. Então, ele fez a única coisa que conseguia. Correu. Correu sem olhar para trás, tentando escapar da tempestade. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a chuva finalmente começou a diminuir. O vento ainda soprava, mas não tão forte. O pequeno gato parou para respirar, cansado, com as patinhas cobertas de lama. Ele olhou ao redor. Não havia mais nada do que antes existia. Nenhuma casa, nenhuma árvore bonita, nenhum canto familiar. Era como se o mundo inteiro tivesse sido apagado. Ele estava sozinho. Mas Flo era forte. Ele sabia que não podia ficar parado ali. Então seguiu em frente. Caminhou por ruas destruídas, saltou sobre galhos caídos e tentou ignorar a fome que começava a apertar sua barriga. Ele não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava continuar. Depois de muito andar, ele chegou a um rio. A água ainda estava agitada, mas havia algo estranho ali. Um barco. Era pequeno e parecia meio velho, mas estava flutuando. Flo se aproximou devagar. Será que havia alguém lá dentro? Ele miou baixinho e esperou. Nada. Então, com muito cuidado, pulou para dentro. O barco balançou um pouco, mas não afundou. Lá dentro, tudo estava quieto. Mas Flo sentia que não estava sozinho. E foi aí que ele ouviu um barulho. Algo se mexeu no canto do barco. Seus pelos arrepiaram na hora. Quem, ou o quê, estava ali com ele? Ele se encolheu e esperou. E então, uma voz surgiu da escuridão. Quem é você? Flo arregalou os olhos. Ele não estava sozinho. Havia outros animais ali dentro. Flo ficou parado, tentando enxergar na escuridão do barco. Seus olhos ainda estavam arregalados. Quem tinha falado? Seria perigoso? Antes que ele pudesse pensar em fugir, uma figura saiu das sombras. Era um cachorro. Ele era grande, de pelos desgrenhados, mas não parecia bravo. Atrás dele, outros animais começaram a aparecer. Tinha um coelho de orelhas caídas, um papagaio de penas meio bagunçadas, um tatu encolhido num cantinho e até um jacaré pequeno, que olhava desconfiado. O cachorro foi o primeiro a falar de novo. Quem é você? O que está fazendo no nosso barco? Flo, ainda tremendo um pouco, lambeu a pata nervoso. Eu só queria um lugar seguro. Os animais se entreolharam. O papagaio inclinou a cabeça. Bom, bem-vindo ao barco. Mas se quiser ficar, vai ter que ajudar. E foi assim que Flo entrou para aquele grupo. O barco seguia flutuando pelo rio que parecia ter engolido tudo ao redor. As ruas, as casas, as árvores. Tudo estava debaixo d'água. O mundo que Flo conhecia não existia mais. Os outros animais contaram suas histórias. Todos eles tinham perdido suas casas no desastre. O cachorro, que se chamava Max, era o líder do grupo. Ele explicou que estavam tentando encontrar um lugar seguro, um pedaço de terra onde pudessem recomeçar. Mas ninguém sabia onde isso ficava. Só temos uma escolha, disse Max. Continuar navegando até encontrar um novo lar. E assim, a jornada começou de verdade. Primeiro desafio, a tempestade. Os dias se passaram, e o grupo se acostumou a viver no barco. Eles pescavam comida, dividiam o espaço e até começavam a se entender melhor. Mas então, veio ela. A tempestade. No começo, o vento só balançava um pouco o barco. Mas logo as ondas começaram a crescer. A chuva voltou.
mais forte do que antes. O céu se encheu de raios. O barco subia e descia como um brinquedo na água furiosa. "Segurem-se!" gritou Max. Flo cravou as garras na madeira. O papagaio se agarrou ao mastro, o coelho se escondeu atrás de um barril, e o jacaré... Bem, o jacaré parecia estar gostando da bagunça. Uma onda gigante veio direto para eles. Bam! O barco virou de lado, jogando tudo para o alto. Flo foi arremessado e quase caiu na água, mas no último segundo sentiu uma mordida leve na nuca. Max o puxou de volta. "Não solta, pequeno." A tempestade demorou horas para passar, mas no fim, o barco resistiu. Eles tinham vencido o primeiro grande desafio. Segundo desafio, a cidade abandonada. Depois de muitos dias navegando, finalmente avistaram terra firme. Mas quando chegaram mais perto, perceberam que não era um lugar comum. Era uma cidade, só que abandonada. Os prédios estavam quebrados, as ruas cobertas de lama e lixo. Não havia sinal de humanos ou de outros animais. O silêncio era assustador. "Vamos procurar comida", disse Max. Eles desceram do barco com cuidado. Flo sentia que algo estava errado, mas seguiu os outros. No meio da cidade, encontraram um supermercado destruído. As prateleiras estavam viradas, mas ainda havia comida ali. Eles começaram a pegar o que podiam quando... Crack! Um barulho. Algo se mexeu na escuridão. "O que foi isso?" sussurrou Flo. E então, de repente, surgiram eles. Os caçadores. Um grupo de ratos enormes apareceu, olhos brilhando no escuro. Eles pareciam famintos. "Essa é a nossa cidade", rosnou o líder deles. "Saiam daqui." Max rosnou de volta. "Só queremos um pouco de comida. Não queremos brigar." Mas os ratos não estavam dispostos a negociar. Eles avançaram. "Corram!" gritou o papagaio. O grupo pegou o máximo de comida que conseguiu e saiu disparado. Flo corria o mais rápido que suas patinhas permitiam, desviando de escombros e pulando por cima de poças de lama. Os ratos vinham atrás, cada vez mais perto. Eles chegaram ao barco ofegantes e pularam para dentro. Max chutou a corda que os prendia à terra e o barco começou a se afastar. Os ratos pararam na beira da água, frustrados. "Nunca mais voltem aqui!" O barco seguiu rio abaixo. Todos estavam exaustos, mas vivos. Depois daquele dia, Flo percebeu que o mundo estava muito mais perigoso do que ele imaginava. Mas também percebeu algo mais importante. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma nova família. Depois de fugirem dos ratos e seguirem pelo rio, Flo e seus amigos começaram a perceber algo estranho. A água, que antes era forte e veloz, agora estava ficando mais calma e mais rasa. "O rio está acabando", disse Max, olhando ao redor. Flo olhou para a frente. O rio, que tinha sido o caminho deles até ali, estava se transformando num pântano cheio de lama e plantas altas. O barco começou a desacelerar, até que, de repente, crack! Ele ficou preso. "Ótimo! E agora?" perguntou o papagaio, balançando as asas. Max olhou ao redor. "Não temos escolha. Vamos ter que continuar a pé." Flo engoliu em seco. Ele já tinha se acostumado com o barco. Era seguro. Mas agora eles tinham que andar por terra firme. E o mundo lá fora ainda era perigoso. A travessia pelo pântano. Os primeiros passos foram difíceis. O chão era mole e pegajoso. O coelho quase ficou preso na lama. E o jacaré parecia estar gostando demais daquele lugar. "Eu nasci para isso!" disse ele, mergulhando na água suja. Mas então veio o primeiro problema. Os insetos. Milhares deles. Zumbindo, picando, entrando no pelo de Flo. "Ah! Eu odeio isso!" Ele miou, tentando se livrar dos bichos. Eles avançaram o mais rápido que puderam, se afastando do pântano e entrando numa floresta mais densa. Mas foi aí que perceberam outra coisa. Alguém estava seguindo eles. No meio das árvores, olhos brilhantes apareciam. Primeiro um par, depois 2, depois 3. "Tem algo atrás de nós", sussurrou o coelho. E então, saindo das sombras, apareceu um lobo. Ele era enorme, com dentes afiados e um olhar faminto. "O que temos aqui?" rosnou ele, andando devagar. Flo congelou. O papagaio bateu as asas e subiu num galho. Max ficou na frente do grupo, protegendo todos. Esse é Flo, um simpático gatinho que teve a sua vida totalmente mudada quando um grande desastre climático faz com que ele tenha que sair da sua casa e vagar sozinho pelo mundo.
Neste novo caminho, agora sem saber para onde ir, ele acaba entrando em um barco onde está um grupo de animais sobreviventes que também procuram um lugar seguro para morar. Eles embarcam juntos, então, em uma grande aventura por um planeta que foi totalmente devastado por desastres naturais causados pelo homem. Esse grupo é muito diferente entre si, mas todos eles têm o mesmo sonho: poder encontrar um lugar seguro para que possam viver. Mas isso não será uma tarefa fácil, porque o nosso planeta está totalmente transformado e será uma questão de sobrevivência vencer todos os obstáculos que este mundo colocará no caminho deles. Flo era só um gatinho comum, com uma vida tranquila e feliz. Ele adorava dormir no sol, brincar com folhas que voavam com o vento e perseguir insetos pela grama. Mas tudo mudou de repente. Um dia, o céu começou a ficar estranho. Primeiro, nuvens escuras apareceram do nada. Depois, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as árvores balançarem como se estivessem com medo. Flo sentiu um arrepio na espinha. Algo não estava certo. E então, aconteceu. A chuva veio com tudo, como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. O vento uivava, arrancando telhas, derrubando árvores. Flo correu para dentro de casa, mas logo percebeu que sua casinha não ia aguentar. A água começou a entrar pelas frestas, subindo cada vez mais. Ele miou, desesperado, tentando encontrar um lugar seguro. Mas não havia para onde correr. Foi quando uma rajada de vento ainda mais forte fez a casa tremer inteira. E num piscar de olhos, BUM! Parte da parede desabou. Flo pulou para o lado bem a tempo, com o coração batendo forte. Ele precisava sair dali. Agora. Molhado e tremendo, ele correu para fora. Mas lá fora era ainda pior. O chão estava cheio de lama e pedaços de coisas voando por todos os lados. As ruas estavam cobertas de água e tudo parecia estar sendo levado embora pela correnteza. Ele tentou encontrar um abrigo, mas cada passo era difícil, como se o mundo estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. Flo não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. Sua casa se foi e tudo ao redor era só caos. Então, ele fez a única coisa que conseguia: correu. Correu sem olhar para trás, tentando escapar da tempestade. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a chuva finalmente começou a diminuir. O vento ainda soprava, mas não tão forte. O pequeno gato parou para respirar, cansado, com as patinhas cobertas de lama. Ele olhou ao redor. Não havia mais nada do que antes existia. Nenhuma casa, nenhuma árvore bonita, nenhum canto familiar. Era como se o mundo inteiro tivesse sido apagado. Ele estava sozinho. Mas Flo era forte. Ele sabia que não podia ficar parado ali. Então seguiu em frente. Caminhou por ruas destruídas, saltou sobre galhos caídos e tentou ignorar a fome que começava a apertar sua barriga. Ele não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava continuar. Depois de muito andar, ele chegou a um rio. A água ainda estava agitada, mas havia algo estranho ali. Um barco. Era pequeno e parecia meio velho, mas estava flutuando. Flo se aproximou devagar. Será que havia alguém lá dentro? Ele miou baixinho e esperou. Nada. Então, com muito cuidado, pulou para dentro. O barco balançou um pouco, mas não afundou. Lá dentro, tudo estava quieto. Mas Flo sentia que não estava sozinho. E foi aí que ele ouviu um barulho. Algo se mexeu no canto do barco. Seus pelos arrepiaram na hora. Quem, ou o quê, estava ali com ele? Ele se encolheu e esperou. E então, uma voz surgiu da escuridão. Quem é você? Flo arregalou os olhos. Ele não estava sozinho. Havia outros animais ali dentro. Flo ficou parado, tentando enxergar na escuridão do barco. Seus olhos ainda estavam arregalados. Quem tinha falado? Seria perigoso? Antes que ele pudesse pensar em fugir, uma figura saiu das sombras. Era um cachorro. Ele era grande, de pelos desgrenhados, mas não parecia bravo. Atrás dele, outros animais começaram a aparecer. Tinha um coelho de orelhas caídas, um papagaio de penas meio bagunçadas, um tatu encolhido num cantinho e até um jacaré pequeno, que olhava desconfiado. O cachorro foi o primeiro a falar de novo. Quem é você? O que está fazendo no nosso barco? Flo, ainda tremendo um pouco, lambeu a pata nervoso. Eu só queria um lugar seguro. Os animais se entreolharam. O papagaio inclinou a cabeça. Bom, bem-vindo ao barco.
Mas se quiser ficar, vai ter que ajudar. E foi assim que Flo entrou para aquele grupo. O barco seguia flutuando pelo rio que parecia ter engolido tudo ao redor. As ruas, as casas, as árvores, tudo estava debaixo d'água. O mundo que Flo conhecia não existia mais. Os outros animais contaram suas histórias. Todos eles tinham perdido suas casas no desastre. O cachorro, que se chamava Max, era o líder do grupo. Ele explicou que estavam tentando encontrar um lugar seguro, um pedaço de terra onde pudessem recomeçar. Mas ninguém sabia onde isso ficava. Só temos uma escolha, disse Max. Continuar navegando até encontrar um novo lar. E assim, a jornada começou de verdade. Primeiro desafio, a tempestade. Os dias se passaram, e o grupo se acostumou a viver no barco. Eles pescavam comida, dividiam o espaço e até começavam a se entender melhor. Mas então, veio ela. A tempestade. No começo, o vento só balançava um pouco o barco, mas logo as ondas começaram a crescer. A chuva voltou, mais forte do que antes. O céu se encheu de raios. O barco subia e descia como um brinquedo na água furiosa. "Segurem-se!" gritou Max. Flo cravou as garras na madeira. O papagaio se agarrou ao mastro, o coelho se escondeu atrás de um barril, e o jacaré... Bem, o jacaré parecia estar gostando da bagunça. Uma onda gigante veio direto para eles. Bam! O barco virou de lado, jogando tudo para o alto. Flo foi arremessado e quase caiu na água, mas no último segundo sentiu uma mordida leve na nuca. Max o puxou de volta. "Não solta, pequeno." A tempestade demorou horas para passar, mas no fim, o barco resistiu. Eles tinham vencido o primeiro grande desafio. Segundo desafio, a cidade abandonada. Depois de muitos dias navegando, finalmente avistaram terra firme. Mas quando chegaram mais perto, perceberam que não era um lugar comum. Era uma cidade, só que abandonada. Os prédios estavam quebrados, as ruas cobertas de lama e lixo. Não havia sinal de humanos ou de outros animais. O silêncio era assustador. "Vamos procurar comida", disse Max. Eles desceram do barco com cuidado. Flo sentia que algo estava errado, mas seguiu os outros. No meio da cidade, encontraram um supermercado destruído. As prateleiras estavam viradas, mas ainda havia comida ali. Eles começaram a pegar o que podiam quando... Crack! Um barulho. Algo se mexeu na escuridão. "O que foi isso?" sussurrou Flo. E então, de repente, surgiram eles. Os caçadores. Um grupo de ratos enormes apareceu, olhos brilhando no escuro. Eles pareciam famintos. "Essa é a nossa cidade", rosnou o líder deles. "Saiam daqui." Max rosnou de volta. "Só queremos um pouco de comida. Não queremos brigar." Mas os ratos não estavam dispostos a negociar. Eles avançaram. "Corram!" gritou o papagaio. O grupo pegou o máximo de comida que conseguiu e saiu disparado. Flo corria o mais rápido que suas patinhas permitiam, desviando de escombros e pulando por cima de poças de lama. Os ratos vinham atrás, cada vez mais perto. Eles chegaram ao barco ofegantes e pularam para dentro. Max chutou a corda que os prendia à terra e o barco começou a se afastar. Os ratos pararam na beira da água, frustrados. "Nunca mais voltem aqui!" O barco seguiu rio abaixo. Todos estavam exaustos, mas vivos. Depois daquele dia, Flo percebeu que o mundo estava muito mais perigoso do que ele imaginava. Mas também percebeu algo mais importante. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma nova família. Depois de fugirem dos ratos e seguirem pelo rio, Flo e seus amigos começaram a perceber algo estranho. A água, que antes era forte e veloz, agora estava ficando mais calma e mais rasa. "O rio está acabando", disse Max, olhando ao redor. Flo olhou para a frente. O rio, que tinha sido o caminho deles até ali, estava se transformando num pântano cheio de lama e plantas altas. O barco começou a desacelerar, até que, de repente, crack! Ele ficou preso. "Ótimo! E agora?" perguntou o papagaio, balançando as asas. Max olhou ao redor. "Não temos escolha. Vamos ter que continuar a pé." Flo engoliu em seco. Ele já tinha se acostumado com o barco. Era seguro. Mas agora eles tinham que andar por terra firme. E o mundo lá fora ainda era perigoso. A travessia pelo pântano. Os primeiros passos foram difíceis. O chão era mole e pegajoso. O coelho quase ficou preso na lama, e o jacaré parecia estar gostando demais daquele lugar. "Eu nasci para isso!"
disse ele, mergulhando na água suja. Mas então veio o primeiro problema. Os insetos. Milhares deles. Zumbindo, picando, entrando no pelo de Flo. Ah! Eu odeio isso! Ele miou, tentando se livrar dos bichos. Eles avançaram o mais rápido que puderam, se afastando do pântano e entrando numa floresta mais densa. Mas foi aí que perceberam outra coisa. Alguém estava seguindo eles. No meio das árvores, olhos brilhantes apareciam. Primeiro um par, depois 2, depois 3. Tem algo atrás de nós, sussurrou o coelho. E então, saindo das sombras, apareceu um lobo. Ele era enorme, com dentes afiados e um olhar faminto. O que temos aqui? Rosnou ele, andando devagar. Flo congelou. O papagaio bateu as asas e subiu num galho. Max ficou na frente do grupo, protegendo todos. Esse é Flo, um simpático gatinho que teve a sua vida totalmente mudada quando um grande desastre climático faz com que ele tenha que sair da sua casa e vagar sozinho pelo mundo. Neste novo caminho, agora sem saber para onde ir, ele acaba entrando em um barco onde está um grupo de animais sobreviventes que também procuram um lugar seguro para morar. Eles embarcam juntos, então, em uma grande aventura por um planeta que foi totalmente devastado por desastres naturais causados pelo homem. Esse grupo é muito diferente entre si, mas todos eles têm o mesmo sonho: poder encontrar um lugar seguro para que possam viver. Mas isso não será uma tarefa fácil, porque o nosso planeta está totalmente transformado e será uma questão de sobrevivência vencer todos os obstáculos que este mundo colocará no caminho deles. Flo era só um gatinho comum, com uma vida tranquila e feliz. Ele adorava dormir no sol, brincar com folhas que voavam com o vento e perseguir insetos pela grama. Mas tudo mudou de repente. Um dia, o céu começou a ficar estranho. Primeiro, nuvens escuras apareceram do nada. Depois, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as árvores balançarem como se estivessem com medo. Flo sentiu um arrepio na espinha. Algo não estava certo. E então, aconteceu. A chuva veio com tudo, como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. O vento uivava, arrancando telhas, derrubando árvores. Flo correu para dentro de casa, mas logo percebeu que sua casinha não ia aguentar. A água começou a entrar pelas frestas, subindo cada vez mais. Ele miou, desesperado, tentando encontrar um lugar seguro. Mas não havia para onde correr. Foi quando uma rajada de vento ainda mais forte fez a casa tremer inteira. E num piscar de olhos, BUM! Parte da parede desabou. Flo pulou para o lado bem a tempo, com o coração batendo forte. Ele precisava sair dali. Agora. Molhado e tremendo, ele correu para fora. Mas lá fora era ainda pior. O chão estava cheio de lama e pedaços de coisas voando por todos os lados. As ruas estavam cobertas de água e tudo parecia estar sendo levado embora pela correnteza. Ele tentou encontrar um abrigo, mas cada passo era difícil, como se o mundo estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. Flo não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. Sua casa se foi e tudo ao redor era só caos. Então, ele fez a única coisa que conseguia: correu. Correu sem olhar para trás, tentando escapar da tempestade. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a chuva finalmente começou a diminuir. O vento ainda soprava, mas não tão forte. O pequeno gato parou para respirar, cansado, com as patinhas cobertas de lama. Ele olhou ao redor. Não havia mais nada do que antes existia. Nenhuma casa, nenhuma árvore bonita, nenhum canto familiar. Era como se o mundo inteiro tivesse sido apagado. Ele estava sozinho, mas Flo era forte. Ele sabia que não podia ficar parado ali. Então seguiu em frente. Caminhou por ruas destruídas, saltou sobre galhos caídos e tentou ignorar a fome que começava a apertar sua barriga. Ele não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava continuar. Depois de muito andar, ele chegou a um rio. A água ainda estava agitada, mas havia algo estranho ali. Um barco. Era pequeno e parecia meio velho, mas estava flutuando. Flo se aproximou devagar. Será que havia alguém lá dentro? Ele miou baixinho e esperou. Nada. Então, com muito cuidado, pulou para dentro. O barco balançou um pouco, mas não afundou. Lá dentro, tudo estava quieto. Mas Flo sentia que não estava sozinho. E foi aí que ele ouviu um barulho. Algo se mexeu no canto do barco.
Seus pelos arrepiaram na hora. Quem, ou o que, estava ali com ele? Ele se encolheu e esperou. E então, uma voz surgiu da escuridão. Quem é você? Flo arregalou os olhos. Ele não estava sozinho. Havia outros animais ali dentro. Flo ficou parado, tentando enxergar na escuridão do barco. Seus olhos ainda estavam arregalados. Quem tinha falado? Seria perigoso? Antes que ele pudesse pensar em fugir, uma figura saiu das sombras. Era um cachorro. Ele era grande, de pelos desgrenhados, mas não parecia bravo. Atrás dele, outros animais começaram a aparecer. Tinha um coelho de orelhas caídas, um papagaio de penas meio bagunçadas, um tatu encolhido num cantinho e até um jacaré pequeno, que olhava desconfiado. O cachorro foi o primeiro a falar de novo. Quem é você? O que está fazendo no nosso barco? Flo, ainda tremendo um pouco, lambeu a pata nervoso. Eu só queria um lugar seguro. Os animais se entreolharam. O papagaio inclinou a cabeça. Bom, bem-vindo ao barco. Mas se quiser ficar, vai ter que ajudar. E foi assim que Flo entrou para aquele grupo. O barco seguia flutuando pelo rio que parecia ter engolido tudo ao redor. As ruas, as casas, as árvores. Tudo estava debaixo d'água. O mundo que Flo conhecia não existia mais. Os outros animais contaram suas histórias. Todos eles tinham perdido suas casas no desastre. O cachorro, que se chamava Max, era o líder do grupo. Ele explicou que estavam tentando encontrar um lugar seguro, um pedaço de terra onde pudessem recomeçar. Mas ninguém sabia onde isso ficava. Só temos uma escolha, disse Max. Continuar navegando até encontrar um novo lar. E assim, a jornada começou de verdade. Primeiro desafio, a tempestade. Os dias se passaram, e o grupo se acostumou a viver no barco. Eles pescavam comida, dividiam o espaço e até começavam a se entender melhor. Mas então, veio ela. A tempestade. No começo, o vento só balançava um pouco o barco, mas logo as ondas começaram a crescer. A chuva voltou, mais forte do que antes. O céu se encheu de raios. O barco subia e descia como um brinquedo na água furiosa. Segurem-se! Gritou Max. Flo cravou as garras na madeira. O papagaio se agarrou ao mastro, o coelho se escondeu atrás de um barril, e o jacaré... Bem, o jacaré parecia estar gostando da bagunça. Uma onda gigante veio direto para eles. Bam! O barco virou de lado, jogando tudo para o alto. Flo foi arremessado e quase caiu na água, mas no último segundo sentiu uma mordida leve na nuca. Max o puxou de volta. Não solta, pequeno. A tempestade demorou horas para passar, mas no fim, o barco resistiu. Eles tinham vencido o primeiro grande desafio. Segundo desafio, a cidade abandonada. Depois de muitos dias navegando, finalmente avistaram terra firme. Mas quando chegaram mais perto, perceberam que não era um lugar comum. Era uma cidade, só que abandonada. Os prédios estavam quebrados, as ruas cobertas de lama e lixo. Não havia sinal de humanos ou de outros animais. O silêncio era assustador. Vamos procurar comida, disse Max. Eles desceram do barco com cuidado. Flo sentia que algo estava errado, mas seguiu os outros. No meio da cidade, encontraram um supermercado destruído. As prateleiras estavam viradas, mas ainda havia comida ali. Eles começaram a pegar o que podiam quando... Crack! Um barulho. Algo se mexeu na escuridão. O que foi isso? Sussurrou Flo. E então, de repente, surgiram eles. Os caçadores. Um grupo de ratos enormes apareceu, olhos brilhando no escuro. Eles pareciam famintos. Essa é a nossa cidade, rosnou o líder deles. Saiam daqui. Max rosnou de volta. Só queremos um pouco de comida. Não queremos brigar. Mas os ratos não estavam dispostos a negociar. Eles avançaram. Corram! Gritou o papagaio. O grupo pegou o máximo de comida que conseguiu e saiu disparado. Flo corria o mais rápido que suas patinhas permitiam, desviando de escombros e pulando por cima de poças de lama. Os ratos vinham atrás, cada vez mais perto. Eles chegaram ao barco ofegantes e pularam para dentro. Max chutou a corda que os prendia à terra e o barco começou a se afastar. Os ratos pararam na beira da água, frustrados. Nunca mais voltem aqui! O barco seguiu rio abaixo. Todos estavam exaustos, mas vivos. Depois daquele dia, Flo percebeu que o mundo estava muito mais perigoso do que ele imaginava.
Mas também percebeu algo mais importante. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma nova família. Depois de fugirem dos ratos e seguirem pelo rio, Flo e seus amigos começaram a perceber algo estranho. A água, que antes era forte e veloz, agora estava ficando mais calma e mais rasa. O rio está acabando, disse Max, olhando ao redor. Flo olhou para a frente. O rio, que tinha sido o caminho deles até ali, estava se transformando num pântano cheio de lama e plantas altas. O barco começou a desacelerar, até que, de repente, crack! Ele ficou preso. Ótimo! E agora? Perguntou o papagaio, balançando as asas. Max olhou ao redor. Não temos escolha. Vamos ter que continuar a pé. Flo engoliu em seco. Ele já tinha se acostumado com o barco. Era seguro. Mas agora eles tinham que andar por terra firme. E o mundo lá fora ainda era perigoso. A travessia pelo pântano. Os primeiros passos foram difíceis. O chão era mole e pegajoso. O coelho quase ficou preso na lama. E o jacaré parecia estar gostando demais daquele lugar. Eu nasci para isso! Disse ele, mergulhando na água suja. Mas então veio o primeiro problema. Os insetos. Milhares deles. Zumbindo, picando, entrando no pelo de Flo. Ah! Eu odeio isso! Ele miou, tentando se livrar dos bichos. Eles avançaram o mais rápido que puderam, se afastando do pântano e entrando numa floresta mais densa. Mas foi aí que perceberam outra coisa. Alguém estava seguindo eles. No meio das árvores, olhos brilhantes apareciam. Primeiro um par, depois 2, depois 3. Tem algo atrás de nós, sussurrou o coelho. E então, saindo das sombras, apareceu um lobo. Ele era enorme, com dentes afiados e um olhar faminto. O que temos aqui? Rosnou ele, andando devagar. Flo congelou. O papagaio bateu as asas e subiu num galho. Max ficou na frente do grupo, protegendo todos. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.